Passando para a parte aqui dos fundos macro, antes de tudo, eu queria, novamente parabenizar as mulheres, é um dia especial, e falar, Genta, que a gente está completando 7 anos agora no final de março, dia 24 de março, então ainda não temos 7 anos, mas é um grande prazer estar com essa equipe aqui e poder trabalhar todo esse tempo com vocês. Enfim, começando aqui falando do mês de fevereiro, em especial, a gente teve retornos bem positivos nos fundos da família Macro. O fundo XP Macro subiu 3,08% no mês, tá? E agora acumula 3,21% no ano. O fundo XP Macro Plus subiu 5,44% no mês e acumula aí até o final de fevereiro 4,75% no ano. Tudo isso contra um CDI, o CDI gordo, de 2,05% até o final de fevereiro. Passando para os retornos, assim, o que gerou os melhores resultados para a gente? Basicamente, tivemos retornos aí bem diversificados nos Estados Unidos, um pouco no Brasil. Passando para os Estados Unidos, os maiores ganhos vieram de posições tomadas na curva de juros americana, principalmente na parte curta intermediária da curva de juros americana. E, em menor escala, a gente teve bons retornos também vendido em bolsa americana. No Brasil, nós já viemos trabalhando com uma posição mais cautelosa e tivemos bons retornos no mês com a posição vendida em bolsa brasileira e em operações na curva de juros também no Brasil. Na América Latina, a gente teve bons retornos comprado no peso mexicano, então é uma das moedas que está mais valorizando no ano, e a gente teve perdas em uma posição aplicada em juros mexicanos. Então, basicamente, eu queria passar para os mercados. Assim, em fevereiro, assim como o Genta já antecipou para a gente teve uma forte virada na narrativa, uma narrativa que os mercados vinham consolidando desde outubro do ano passado. Qual era essa narrativa? Era uma expectativa de um soft landing na economia americana. A gente, de certa forma, vinha questionando essa narrativa, essa empolgação do mercado com esse cenário de soft landing, na qual a gente atribuía uma baixa probabilidade. E, basicamente, o que era essa narrativa? É que o Fed estaria no final do ciclo de alta, já sinalizando um fim ali com juros um pouquinho acima de 5. Era um cenário em que, mesmo com o Fed Fund a 5, a atividade econômica americana iria desacelerar pouco abaixo do potencial e a inflação convergeria, não em 23, mas a inflação convergeria em 24, 25, e tudo isso seria maravilhoso para ativo de risco. Então, era uma narrativa muito benigna, que a gente estava um pouco discordando, e em fevereiro os dados vieram muito fortes, assim como já falamos, dados de atividade, dados no mercado de trabalho em especial, e principalmente, no final, o gabarito. A inflação veio surpreendendo a todos e, basicamente, assim, a narrativa mudou dramaticamente. Então, a gente pode dizer o seguinte: saiu de soft landing, ali desde outubro, para no landing. Tá? Então, uma discussão seguinte: está convergindo? Não está convergindo. A atividade está desacelerando? Não está desacelerando como esperado na economia americana. O mercado de trabalho está piorando? Não está piorando. Pelo contrário, a taxa de desemprego na economia americana está nas mínimas desde 69. E a inflação, que é o final, o objetivo do Fed, ela era para estar convergindo, mas ela parou de desacelerar. E, pelo contrário, algumas métricas que o Powell fala muito, como core serviços, ex-housing, que ele fala muito, essa métrica voltou a acelerar. Então, conclusão que a gente tira do cenário externo: Fed Funds a 5 não está sendo suficiente, para gerar essa convergência. Fed Funds a 5 não está sendo suficiente para desacelerar a atividade, para fazer com que o mercado de trabalho, a taxa de desemprego volte a subir um pouco e com que a inflação convirja. Qual a nossa visão agora? O Fed vai ter que subir os juros para pelo menos 5,5%, e a gente não descarta que ele precise jogar os juros para 6%. Tá? Hoje o mercado está precificando aí em torno de 5,60%, ou seja, o mercado hoje está precificando 50 bases a mais do que o Fed tinha sinalizado lá na reunião de dezembro. Então, 50 bases a mais. Esse é o mínimo que a gente acredita que o Fed vai ter que fazer para que ele tente a convergência.
Qual a segunda conclusão? Juros mais altos, juros eventualmente próximos de 6, aumenta a chance de recessão, aumenta a chance de hard landing. Tá? Então, nós que trabalhamos com ativos, a gente tem que olhar, o mercado está preparado para um hard landing? O mercado está preparado para uma discussão de recessão? Na nossa opinião, não. Então, esse é um dos motivos que a gente vem se posicionando já desde 2022 e continua em 2023 vendido em Bolsa Americana. É claro que a Bolsa Americana tem muita volatilidade, então a gente trabalha bastante isso, né? Ela cai, a gente diminui um pouco, ela sobe, a gente volta a aumentar, mas a gente acredita que os mercados precificam baixa probabilidade de uma recessão na economia americana. Se a gente olhar para a curva de juros, muitos vão dizer a curva está muito desinclinada, né? Olha o 2 com 10 anos americano, né? Está acima de 100 bases essa diferença dos juros de 2 anos com de 10. Ah, está precificando recessão? Eu acho natural a curva ficar negativamente inclinada. Muitos vão dizer que está precificando, mas na Bolsa nós discordamos frontalmente. Se realmente a gente tiver uma desaceleração mais forte e uma queda de lucros mais forte, a Bolsa Americana vai vir a sofrer e bastante. Então, esse é um dos motivos que a gente continua posicionado e a gente teve ganhos nesse mês com a Bolsa Americana, mas a gente continua nessa direção. Ontem, o Powell fez um speech na qual ele sinalizou que ele pode reacelerar, ele está subindo de 25 bases, né, na última, ele pode reacelerar para 50, e isso pode fazer com que o mercado meio que acorde, né, e precifique uma probabilidade maior de recessão. Então, posição para frente, continuamos vendido em Bolsa Americana, diminuímos um pouquinho, mas a posição ainda é de um tamanho relevante, e estamos tomados em juros, estávamos maior, com uma posição maior na parte curta da curva, diminuímos essa posição depois do bom movimento que a gente viu ao longo de fevereiro, e a gente alongou parte da posição. Então, hoje a gente tem posição ao longo da curva, mas em menor tamanho do que a gente tinha no início do mês passado. Isso aí é lá de fora. O que a gente falou, passando para o Brasil, o cenário externo ele vinha ajudando bastante os ativos brasileiros, conforme vocês vinham ouvindo o que a gente vinha falando. A gente está preocupado, de certa maneira, com os rumos da discussão no Brasil, né? Com os rumos da discussão fiscal. Em fevereiro, teve muita discussão sobre o arcabouço de política, assim, o arcabouço monetário no Brasil. A gente está tendo muita discussão sobre meta de inflação, sobre se os juros estão no nível correto, né? Sobre, né, se deveria cair ou não os juros de maneira imediata. Então, essa preocupação nossa, ela não vinha se refletindo no preço dos ativos brasileiros. Basicamente, o cenário externo estava muito benigno, né? Isso ajudava, de certa maneira, a conter o preço dos ativos. Fevereiro, a gente está falando que começou a ter essa mudança nos ventos lá de fora, com maiores riscos de inflação e juros mais elevados. Isso acabou batendo nos ativos brasileiros em fevereiro. Então, a Bolsa caiu forte no mês de fevereiro, caiu 7,5%. Foi um dos principais vetores aí de ganhos que a gente teve, né, para o fundo macro. Além desse vetor de ganho, a gente estava preocupado com essa discussão do arcabouço monetário, a gente estava tomado na parte intermediária da curva de juros brasileira no início do mês de fevereiro, a curva chegou a subir bastante ao longo do mês, a gente saiu da parte curta intermediária e fomos para a parte longa, que é onde a gente acha, né, que vai ficar mais resiliente. Quando a gente fala de meta de inflação mais elevada e riscos fiscais, né, que ainda não se dissiparam, tudo que a gente está falando, uma meta de inflação mais alta, ela vai gerar uma taxa de juros terminal no Brasil mais elevada. Então, mesmo que o Banco Central eventualmente inicie um ciclo de queda de juros no final do ano, que é o nosso cenário base, as curvas longas elas vão ter dificuldade de cair. E é aí que a gente se posicionou ao longo do final do mês de fevereiro, tomando a parte longa. Elas subiram bastante. Quando chegaram em níveis perto de 14, os termos longos, a gente zerou, tá, a posição longa no Brasil. E a gente iniciou, tá, diante dessa discussão, será que inicia um ciclo de queda de juros ou não no final do ano? A gente iniciou uma pequena posição comprada em NTN-Bs, em juros reais, tá, na parte média da curva de juros brasileira. Então, hoje, em juros, a gente está só posicionado uma pequena posição em juros reais, né, depois de ter capturado uma boa elevação da curva de juros nominais. E na Bolsa, a gente já falou, a gente estava vendido e continuamos, de certa maneira, vendidos em tamanho menor, porque a Bolsa caiu
né, razoavelmente aí no mês de fevereiro, mas assim, a principal explicação para nossa visão cautelosa com a bolsa é que todos os vetores que a gente vê para o Brasil indicam menor crescimento, tá? Então, mais gastos, né, que a gente está tendo, teve a PEC da transição e tudo mais, apesar do esforço, né, da equipe econômica agora de tentar aumentar a arrecadação e tudo mais e diminuir o déficit, tá, para o final do ano. Mas a gente está vendo mais gastos, a gente está projetando maior inflação, a gente está discutindo se eventualmente a gente vai precisar de mais carga tributária, né, para compensar o déficit no futuro. Tudo isso indica mais juros. Mais juros é contra a atividade econômica. Agora, no mês de fevereiro, a gente também aumentou a discussão de contração de risco de crédito, né? Tudo isso também aponta para menor atividade econômica. Então, a nossa posição em bolsa, diante dessas discussões de menor, né, crescimento e juros ainda elevados, a gente ainda continua com uma posição vendida em bolsa, porém em menor tamanho. Por fim, na parte de câmbio, a gente está com pequena posição comprada, básica, no dólar contra o real. Parte dessa posição comprada em dólar contra o real, ela é compensada, né? A gente está pessimista com o real, mas a gente contrabalança parte dessa posição pessimista com um otimismo que a gente tem no mercado do México. Então, por diversas vezes ao longo do mês, a gente ficou comprado no peso mexicano. Então, se a gente olhar, a gente fez um relativo durante grande parte do mês, comprado no peso mexicano e vendido no real. Por fim, falando de América Latina, a gente já falou do México, a gente é muito otimista com a moeda, e a gente começou a montar uma pequena posição ao longo do mês aplicado em juros mexicanos, dado, né, o nível muito elevado que as taxas estão chegando lá, está precificando uma taxa terminal de quase 12%, 11,80%, então a gente começou uma pequena posição na parte intermediária da curva mexicana.